O sétimo selo vem sendo anunciado desde do Gênesis, sendo anunciado, sendo falado pelo profeta, sendo escrito. E quando chegue a cumprimento essa promessa, então já vem a ser essa palavra que foi falada, já vem ser cumprida, ou seja, o cumprimento dessa palavra falada vem a ser viva, como em um véu de carne. Nesse tempo, quando se cumpriu, foi em Jesus. Como nós, os escolhidos nesse tempo, somos a palavra. Em Romanos 8 diz, essa escritura, preparando a manifestação do Filho de Deus, fala como será e como será. A pessoa veio dizer, eu sou dessa manifestação, desse Espírito que está sendo vivificado, dessa palavra sendo vivificada, sendo cumprida, e acontece assim com o escolhido, que se identifica nessa escritura, quando se faz viva, quando se cumpre, é também cada profeta que Deus prometeu em cada tempo e vem ser viva, vem ser vivificada essa palavra cumprida nessa pessoa. O cumprimento completo da vinda de Jesus, quando ele disse ao seu discípulo, não está escrito ali nos caminhantes de Emaús, ele disse, tem uma parte que ele diz, ó insensatos, tardio de coração para crer naquilo que os profetas disseram. Tem uma parte que ele diz que veio cumprir as Escrituras, começando de Moisés e os profetas, e ele declarou todas as Escrituras, o que dizia dele, o que dele dizia, quem as Escrituras, ele veio a ser esse cumprimento. Por isso, ontem, quando essa mensagem de ontem, do vento oriental, tem um montão de linhas importantíssimas que nós vamos abrindo cada tema, e no estudo também foi bastante compactado, porque já era algo para continuar sem limite, de tudo que contém nesse tema. Inclusive, veja como a mensagem mesma diz que tem coisas que, falando assim, sem tema, sem ter um protocolo, e eu acredito que tudo isso até nós tínhamos falado, ver como a palavra de um profeta não pode sair por terra, vem ser cumprido. Se esse profeta que está naquele momento não cumpre, outro que vem cumpre. Por isso, eu sempre dizia, também tem que ter respeito e reverência com o que se fala, até nas conversas, o que algumas vezes as pessoas zombavam e vocês escutavam e diziam, veja, isso com conversas aí, tenha cuidado, porque tem palavra sendo cumprida, sendo materializada, falada pela boca de profeta, e automaticamente a pessoa se converte em zombadores dessa palavra que foi falada e está sendo cumprida sem perceber, estão atacando a obra de Deus. Mas isso não tira o nosso sono, digamos assim. Mas Deus está nos abrindo cada vez mais e mais, porque como a Escritura tem múltiplos cumprimentos, veja toda essa trajetória de Jesus falando ali, que não sabia que era Ele. E depois, quando foi que se revelou a eles, quando deixaram ele entrar, o convidaram para que não seguisse, mas para ficar com eles e abrir as portas de sua casa. Vê como o escolhido abre a porta ao Senhor nesse tempo e sentam na sua mesa, no seu coração, para que ele reparta o pão e mostre, ele dê a conhecer as coisas que tinham sido escritas dele. E ali tem uma parte onde ele diz que foram abertos seus olhos e o reconheceram. Reconheceram ele onde? Não foi enquanto ele ia caminhando. Reconheceram ele dentro da sua casa. Aí, trancadinhos, aí o reconheceram.
E veja como os escolhidos de Deus nesse tempo o reconhecem, que perderam de vista a coluna de fogo por um instante, mas veio nos falando pelo caminho, nos mostrando as Escrituras, dizendo as coisas que já estavam profetizadas e que tinham que acontecer dessa maneira como aconteceu até agora, que ele tinha que ir do nosso meio. Ele era de quem? E tudo isso, mas em certo momento muitos iam percebendo. Com certeza os caminhantes de Emaús, embora não fica registrado, mas com certeza entre eles ficavam assim se indagando, veja, quem é esse? Olha o que ele acabou de dizer. E enquanto ia falando com eles, não percebiam quem estava no meio deles. Lembre que a Escritura tem múltiplos cumprimentos. Embora isso foi depois da sua ressurreição, também tem cumprimento agora. E onde, quando ele já se revela e já se dá a conhecer, é dentro da casa. Com certeza dizia, eu já sabia, eu conhecia. E veja onde isso já tem um final, um cumprimento final pleno, num quartinho de madeira, onde ontem, naquela mensagem, por isso que ele falava essas coisas assim, uma mensagem aqui um pouquinho e outro mais adiante, para que o diabo não atingisse o alvo para ver como é, não alcançasse o objetivo de ver como é. E observe que ele diz que dentro estava falando com alguém, e se a coluna de fogo estava falando com alguém, a coluna de fogo sempre fala com o ser humano, porque é o seu sócio. Esses são os embaixadores do Deus do céu, enviados para ministrar as coisas de Deus. E ele estava falando com alguém ali, e o irmão Branham disse que ali estava fora. Não tinha descido ainda, estava acontecendo os milagres e tudo. Ou seja, não tinha acontecido a ressurreição. O que muitos não entendem ainda, mas é aí que vocês podem ver a predestinação. Não é do que quer nem do que corre. Por isso agradeça sempre a Deus, porque podem ver a coluna de fogo caminhando com vocês. Vocês podem reconhecer, porque vocês já deixaram entrar a sua alma, a sua casa, e tem estado compartilhando, repartindo o pão, e a forma na qual ele corta é a mesma forma que ele estava dividindo desde que enviou o primeiro profeta à terra. Ou seja, que ao vê-lo o reconhecem porque somos parte dele, somos seus atributos, temos representação lá, e por isso, palavra com palavra, isso é como um imã que atrai e vem a Deus operar no meio deles. Por isso, a bem-aventurança e o privilégio que um ser humano nesse tempo tem é poder reconhecer a coluna de fogo caminhando com eles. Mas já vimos agora algo aí que já não está caminhando fora, falando conosco. Já temos ele dentro da nossa casa, do nosso coração. E quando a pessoa entra, tranca a porta. Ou seja, que a pessoa que está ali dentro, e são coisas que são faladas exclusivamente, diretamente ao escolhido. A mesma coisa que a coluna de fogo falou lá no quartinho de madeira, que ninguém sabia o que estava acontecendo ali. E é assim essa preparação que a coluna de fogo está fazendo em nossos corações, nos preparando, nos falando individualmente ao coração, porque Deus, ao povo gentil, é como indivíduo, não como grupo, como o povo hebreu. Ele está esperando por nós, eu acho que é 491, daquele parágrafo que nós lemos. Eu acredito que eu tenho por aqui. 9:31.
que ele diz, se apenas a noiva unicamente conhecesse a sua posição, assim será algum dia. Esse dia é o dia do sétimo milênio, é o dia da dispensação do reino. Então acontecerá o rapto, quando ela reconheça o que é, e onde a pessoa está reconhecendo quem ela é nesse tempo. E ao reconhecer o que ela é, veja, essa outra escritura que combina com essa, agora vamos ver onde foi que eu tinha marcada. É a 49, que ele diz: ó irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo, e Deus fará em um ano. Quando diz Deus fará em um ano, vejam, um dos cumprimentos disso é que nesse ano, dentro de um ano, tem dias, meses, e de 30 a 40 dias vai estar estremecendo o mundo. Mas tem também um lapso de tempo, que é quando a plena manifestação da visão da carpa está acontecendo. E com muita certeza, nesse ano é que tudo vai estar sendo cumprido. Porque, por isso, quando diz que aquele ano que começamos a viver seja o ano da nossa transformação. Por exemplo, os anos começam em 1º de janeiro, conforme o calendário gentil, mas à vista de Deus não sabemos se o ano começa em setembro ou outubro, porque por aí, por agosto, setembro, outubro, são as datas que Deus escolheu para gerar a primeira vinda do Senhor. Ao irmão Branham também, também o arcanjo Gabriel, em carne humana, porque ele disse, Gabriel é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que esse tempo, quando ele diz, Abraão e a Sara virei pelo tempo da vida, ou seja, como isso pode estar por aí se movendo por esse tempo, porque abril, maio e junho são dias que, quando nascem, os filhos são gerados por esse tempo de agosto, setembro, outubro, por aí. Ou seja, que são 3 meses importantes, que não sabemos se desde aí Deus começa a contar esse tempo de que em um ano, e esperamos que cada vez que passa agosto, setembro do ano que estamos vivendo, seja essa parte de que aconteça os eventos. E se é no tempo dos nossos, que começa em janeiro, pois também. Mas a pessoa deve ter isso bem presente, porque agora nós estamos passando novamente por esse ciclo. Já estamos em abril, que também é o mês quando Josué passou os filhos de Israel à terra prometida. Foi quando o Jordão estava quase que por transbordar, ou seja, quando tinha mais problema. Quando tinha mais dificuldade, foi que Deus o escolheu para cruzar o povo à terra prometida. E vejam como Deus, para nos transformar, é no meio de uma apertura, ou seja, que Deus tem estado cumprindo tudo. Por isso ele dizia que na mensagem de ontem, que o irmão Branham dizia, se você quer ver como vai ser, olhe para trás e vê tudo. E como lá, como foi no tempo passado, quando vem aqui, então você pode ver tudo o que está sendo cumprido
e até os personagens. O principal personagem na parte do programa divino é Deus, e o principal personagem da parte que está contra o programa divino também é o diabo. Ou seja, que a pessoa não pode dizer que tem a metade do grupo, senão está com o grupo do programa divino, que está dirigido por Deus, e seu programa, pois automaticamente está no outro bando, não tem metade do bando. E a obra que Deus está fazendo agora é o que Ele já fez lá nas mudanças de dispensações, nas mudanças de eras. Vem a ser uma repetição de tudo que Deus está cumprindo agora no nosso meio. Mas essa parte de Deus fará, já deixamos a metade. Vamos concluir. Ele diz: Deus fará em um ano o que todos os teólogos, todos os teologistas fracassaram em fazer em 2000 anos. Espere até que a unção da igreja verdadeiramente atinja em casa. Aí ele volta outra vez, o que nós falamos há pouquinho, em casa. Isso começa a se cumprir em casa, em tua alma, em teu coração. Deixa que Deus te unja. Deixa, para que tu vejas como vai ser um filho de Deus adotado, como tu vai ser adotado. Deixa. Que a unção da igreja verdadeiramente atinge em casa também, na dispensação vigente, era vigente. Verdadeiramente atinge em casa, eles têm fé. O pequeno remanescente, ou seja, tem a fé, mas não a fé de rapto. E isso que atinge em casa é a fé de rapto que já estamos recebendo. Eles têm fé, o pequeno remanescente. E aqui ele faz o esclarecimento. Nem todo mundo, esse pequeno remanescente. Depois que a porta dos gentios é fechada. Veja como ele aponta aí onde e quando é. Depois que a porta dos gentios seja fechada. É aí que isso acontecerá. Oh Deus, ungirá então uma igreja. Depois que a porta dos gentios é fechada, então Deus vai ungir essa igreja. E aí ele diz: quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. O que é santo, santifique-se mais. E Deus vai ungir a igreja com o poder de Deus, e coisas tomarão lugar. Não apenas isso então, mas Ele está fazendo hoje, diz, e coisas tomarão lugar. E aí entra toda essa etapa a qual o irmão Branham viu, dessa atividade que ele teve ali. Ou seja, vão começar a ter lugar certas coisas à medida que nós vamos nos aproximando a esse momento da ressurreição. Tem que começar por alguma coisa, por algo. Tem que começar com e depois começa de uma forma progressiva. Talvez algo que talvez muitos vão dizer: não pode ser assim, impossível. Isso tão grande está sendo cumprido de uma maneira tão simples. Não, isso não pode ser. Pois é aí onde mais temos que captar Deus operar na simplicidade. Você quer saber o que Deus está fazendo? Nesse tempo, procure Ele em simplicidade e não deixe escapar nada. Tudo o que está acontecendo desde 29 de março, por aí, um pouquinho antes, para cá, digamos desde o dia 28 de fevereiro, se vocês verem tudo que tem sido falado, aí tem um quadro claro e algo começou no programa divino. Eu estive falando com o irmão Miguel na sexta, eu acredito que foi, na sexta noite depois da atividade, e disse várias coisas as quais estivesse a expectativa, porque as coisas começam, como eu disse, em forma simples, em forma progressiva.
E agora eu repito aos que me ouvem, e vocês também. Tem que estar com esse olho profético bem afilado, para que não escape nada, e queremos agarrar e comer todo esse pão que ele repartiu ali na mesa, para que assim, quando chegue o momento, quando ele diz ali que logo se desapareceu da vista, ou seja, que todas estas coisas têm que estar sendo cumpridas nesse tempo em uma forma atualizada, mas já com essa revelação de quem ele é. Lembrem que foi um momento de confusão, onde o irmão Branham diz que Deus raptará e Deus raptará a igreja e a levará, ou seja, estará acontecendo algo nesses dias com os quais o mundo não vai perceber que a noiva já foi. Até as fátuas vai chegar um momento em que vai dizer: mas não teria que ter um rapto? Não deveria haver um rapto, ou seja, que naquele momento já passaram os 30 ou 40 dias. Não perceberam que estava acontecendo algo na terra. Se vamos estremecer este mundo, veja, nem perceberam que o que estava acontecendo do estremecimento do mundo era por conta dos escolhidos, que já estavam transformados e que os mortos em Cristo já tinham ressuscitado. Porque para dizer não deveria ter um rapto, é porque nem se deram conta que aconteceu a ressurreição. Ou seja, que isso são coisas que a pessoa pode ir vendo como Deus está cumprindo nesse tempo, nesta forma tão simples, o qual nós agradecemos a Deus por permitir ver a obra de Deus nesse tempo, a maior obra que Deus prometeu desde Gênesis até esse tempo, e nós podemos ver essa obra e podemos estar do lado do programa divino, da obra de Deus, sermos os vencedores, com o vencedor que está repartindo o pão, dando alimento a tempo aos escolhidos de Deus nesse tempo. Esse é o servo fiel e prudente, o que está dando alimento a tempo aos escolhidos na era de pedra angular. Não pode ser o mensageiro que partiu. O vencedor é o que está vivo no meio da sua igreja. E o grupo que está vivo também são vencedores, ou seja, que estamos no meio de vencedores. As cordas nos caíram em lugares deleitosos, vê? E grande a herança que nos correspondeu. Essa escritura tem agora um cumprimento em cada um de nós, de seus filhos. Por isso, quando eles diziam: mas não ardia nosso coração quando nos abria as escrituras? Vê? Porque aí, no coração, na alma dos caminhantes de Emaús, que ele estava falando diretamente a ele, e assim vão dizer, já quando estejam sendo adotados, escolhidos, poderão dizer a mesma coisa. Não ardia nosso coração cada vez que nos falava e nos repartiu pão, e partiu o pão e nos dava da palavra? Não era dessa forma como Deus estava. Eu não via dessa forma como Deus estava cumprindo tudo o que os profetas disseram, o que tinha profetizado que seria a vida do homem com seus anjos. E vejo uma forma simples. Descobriram que continuava sendo o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, manifestado nesse tempo, no cumprimento desse mensageiro que vem por sua igreja. É um mensageiro a Israel. Mas como a igreja está a ponto de ser raptada, então se detém no meio da igreja, no ocidente, e esse vento do oriente, esse vento impetuoso, então esse vento é o mesmo que ele soprou
quando disse aos seus discípulos: recebeste o Espírito Santo? Recebeste o Espírito Santo? Eles esperaram a promessa, porque não foi ali naquele instante que receberam o Espírito Santo, esperaram até o dia de Pentecostes. E veja como ele está nos soprando o vento do Oriente, que chega aqui no Ocidente, vê, é como relâmpago. E já estamos sentindo esses ares. Já temos o novo nascimento, o Espírito Santo, nascemos de novo, com este sopro. E Ele já está nos soprando com esses ventos do novo corpo. Ou seja, que a palavra já foi falada, as promessas já foram dadas, e agora estamos nesse tempo, continuando, recebendo os últimos ares para receber a promessa da transformação do corpo eterno. Tem tantas coisas desse tema do vento impetuoso, e aí já tocamos em outra parte do que é esse vento e o que produz esse vento. Produz tanto que vejam ali, se abriu o mar. Ou seja, que é trazida à existência por palavra falada, porque ele levantou a sua mão, que é a vara, e levantar a vara é levantar a palavra, e falou, e as coisas aconteceram.